Olá, meus queridos alunos! Hoje estou animada para compartilhar algo muito especial. Independente da época do ano em que você esteja assistindo a esse vídeo, no momento em que eu estou gravando, o Natal está se aproximando. E aí eu pensei, que tal ensinar a fazer pequenos presentes feitos à mão? Assim você pode presentear quem ama de uma forma única e cheia de carinho. Mas você sabe de onde surgiu a tradição de se trocar presentes? Essa prática remonta à antiga Roma, onde durante o festival de Saturnália, celebrado em dezembro, amigos e familiares trocavam presentes como símbolo de boa sorte e prosperidade. Era uma época de celebração marcada por banquetes e uma atmosfera de alegria que lembrava a renovação e a generosidade. Com o passar do tempo, o Natal cristão trouxe outro significado profundo, inspirado nos 3 reis magos que presentearam o menino Jesus com ouro, incenso e mirra. Esses presentes simbolizavam respeito, devoção e reconhecimento da sua importância. E claro, não podemos esquecer a figura do Papai Noel, que tornou a troca de presentes ainda mais mágica. A lenda do Papai Noel tem suas raízes em São Nicolau, um bispo do século IV, conhecido por sua generosidade e por ajudar os necessitados. Ao longo dos séculos, a imagem de São Nicolau evoluiu, até se transformar no personagem alegre e icônico que conhecemos hoje, graças à influência de contos populares e ilustrações como as de Thomas Nast. No século XIX. Essa figura generosa e encantadora se popularizou mundialmente, reforçando a tradição de presentear como um gesto de carinho e solidariedade. É fascinante pensar como todas essas influências, desde os festivais romanos até a figura do Papai Noel, moldaram a forma como celebramos o Natal hoje em dia, não é mesmo? Então vamos para a primeira aula dessa série, que será a nossa casinha porta-chaves. Antes de começarmos a aula, eu tenho 2 recadinhos super importantes para vocês. O meu curso de bordado, meu livro de pontos, está com uma super promoção de Black Friday, com 20% de desconto. Eu te ofereço um conteúdo de alta qualidade, com vídeos gravados, apostila de apoio, aquarela em tecido e o melhor de tudo, o acesso é vitalício. E juntos nós construiremos esse livro de bordado feito em tecido e vamos passar deliciosas horas juntas. O curso está um encanto. Corre porque a promoção é por tempo limitado. E outro curso meu que também está com desconto na Black Friday é o meu clube de assinaturas. Assinando agora com 18% de desconto, você pode parcelar em 12 vezes. Você terá acesso aos 14 meses anteriores. São conteúdos de alta qualidade e você terá acesso todo mês a um novo projeto durante um ano. Vou iniciar então passando as medidas dos tecidos principais. Então, temos a parte de baixo e de cima da casinha, ela mede 11 por 10, a parte de baixo e a parte do telhado 8 por 11. 2 vezes, né, frente e verso da casinha. E aqui você vai ver na folha de riscos que eu coloquei 2 folhas. Essa daqui eu te aconselho a imprimir num papel mais durinho, tá vendo? Ou você imprime na folha de sulfite e passa para um papel mais durinho, uma caixa de café, alguma coisa assim. Então, aqui temos as 2 janelinhas. Eu peguei aqui, é restinho de tecido que você usa, tá? É muito simples aqui, você dá uma margem de costura de mais ou menos meio centímetro em todos os lados, posiciona e vamos cortar. Não preciso nem riscar o tecido, tá vendo? Mas é importante você deixar essa sobra aí em todos os lados. Então, estou aqui com as 2 janelinhas já cortadas.
eu vou colocar o molde dentro e eu passei no ferro para vincar bem as duas laterais, porque fica mais fácil de a gente costurar. Peguei uma linha comum, porque essa linha não vai aparecer. Aqui fica mais fácil se você tiver aqueles clipes e a gente coloca do lado, mas primeiro eu vou fazer aqui o primeiro pontinho, vou esconder meu nozinho aqui dentro. Eu não estou pegando o outro lado, tá vendo? É só aqui na parte de baixo. E vou dar um pontinho para manter essa parte aqui de baixo dobradinha. Aí, eu venho do outro lado, vou colocar os clipes aqui do lado, como eu tinha te falado. Esses clipes ajudam bastante. E aqui, eu passo para outra extremidade. Deixa eu dar mais um pontinho para reforçar bem aqui esse lado. E eu passo já para o outro lado, dando mais uns 2 pontinhos aqui para manter essa parte aqui de baixo dobradinha. E em cima, nós vamos deixar aberto, tá? Cortei a linha. E essa parte aqui de cima, vou manter assim. Então, eu vou fazer a outra da mesma forma. E a portinha do mesmo jeito. Vou usar um outro tecido. Vai fechar os 3 lados e deixar aberto embaixo. Agora, eu vou tirar aqui o excesso da portinha. E as 2 janelinhas, você tem que cuidar para que elas fiquem do mesmo tamanho. É muito importante isso, tá vendo? Eu vou tirar aqui o excesso. As 2 ficaram iguaizinhas. Então, estou aqui com as 3 partes abertas, faz a mesma coisa para outra parte da casinha de trás. Agora, aqui, muito importante, como o nosso retângulo está quase um quadrado, é importante que a parte maior da casinha fique assim. Como a gente não sabe, vou medir aqui com a régua, tá vendo? Então, o lado que tem 11 tem que permanecer em pé. Então, eu vou até riscar aqui com a caneta térmica a minha direção para eu não me perder na hora de fazer as aplicações. Então, aqui você usa essa folha de referência, eu vou encontrar o meio aqui da parte de baixo, com a caneta térmica vou fazer uma marcação para eu colocar a portinha bem no centro. Tá vendo? Vou colocar aqui bem no centro. E agora eu retiro esse papel. Aí, com aquele molde, você já faz a parte de trás da casinha, tá? Que é da mesma forma. Então, eu encontrei o meio, vou colocar aqui os alfinetes, para podermos aplicar essa casinha aqui. Nós vamos agora pegar uma cor de linha da mesma cor do tecido e vamos fazer o ponto invisível. Eu vou esconder meu nozinho aqui na parte da porta e vou te mostrar bem de pertinho como eu faço esse ponto invisível. Eu venho na mesma direção, pegando o tecido de baixo. Vou lá pra frente e dou uma beliscadinha na parte da porta, que é a parte de cima, né? Venho agora na mesma direção no tecido de baixo. Vou lá por trás, subo pegando um pedacinho bem pequenininho, uma pinçadinha na parte da porta. Agora, eu vou te mostrar como é feito o errado, tá vendo? A pessoa estica a linha, não pega na mesma direção onde ela está saindo, aí fica uma linha esticada feia ali. Importante pegar sempre na mesma direção. Aqui já estou finalizando. Eu vou lá para baixo, arremato essa linha. Cuidado para não aparecer lá na frente, tá? Certifique-se de que não está aparecendo aqui na frente. Dou umas laçadas e corto. A parte da janelinha, vou tirar de novo, não esqueça de tirar o papel. E eu vou posicionar aqui em cima, a parte que tem acabamento virada para baixo, e onde nós deixamos aberto, vai ficar lá em cima, como na porta. Alfineta direitinho e faz o mesmo ponto invisível. Aqui o meu já está pronto, e eu vou colocar uma rendinha. Isso é opcional, tá? Uma rendinha embaixo, outra rendinha em cima. Vou cortar aqui e com você vai colar aqui com uma cola temporária uns 3 centímetros da borda, um pouquinho mais para baixo, com uma cola em bastão, é uma cola provisória, só para auxiliar a gente aqui. E agora eu venho com a parte do telhado, direito com direito, e eu vou passar uma costura aqui em cima.
O meu já está costurado, veja como é que ficou. E eu passei a dobra do tecido virada para a parte do telhado. E agora nós vamos bordar. Aqui eu deixei o risco de referência, se você quiser transferir com o carbono, mas não há necessidade. Eu vou usar 4 fios desse rosa. Veja como vai ser fácil fazer mesmo sem o risco. Então, eu venho aqui quase que na extremidade da janelinha, bem no meio, e vou fazer um nó francês. 2 voltinhas. Volto não no mesmo lugar que eu estou, mas muito próximo ali, onde está saindo a minha linha. Seguro essa linha e vou com a minha agulha lá para baixo. Importante é você cuidar dessa linha aqui. Agora, eu saio bem próximo e eu vou fazer pontos hastes ao redor do nó francês. Então, eu vou um pouquinho para frente, volto aqui no meio desse espaço e puxo essa linha. Aí, eu vou virando o tecido, vou um pouquinho mais para frente e volto no último ponto ali que eu fiz. A linha sempre para baixo, tá? E assim você vai virando o tecido e contornando esse nó francês. Volta no último ponto e puxa. Volta no último e puxa. Aí, o tamanho da rosinha vai ser opcional, você vai fazendo até quando você achar que ela já está de um bom tamanho. Não precisa fazer muito grande. Aqui eu dei mais ou menos 1,5 voltas. A linha sempre para baixo da agulha. Vou fazer mais um pontinho, que eu acho que vai ser o último. Eu acho que ela já tá num tamanho bom. E agora, para arrematar, eu venho na mesma direção, prendendo esse último ponto que eu fiz. E assim ela ficou. Tá vendo que como não precisa muito do risco? E agora, para arrematar, eu pego aqui um pedacinho do tecido. Cuidado para não aparecer lá atrás, lá na parte direita do tecido. E vou passar por baixo de alguns pontos já feitos, só para não cortar a linha no mesmo lugar que a gente arrematou. Tá vendo? Não está aparecendo nada. Eu vou cortar essa linha. Agora, com um rosa mais claro, com 4 fios, nós vamos fazer nós franceses nas 2 extremidades, aqui no cantinho. Então, é como eu te ensinei ali no centro da rosinha. Eu vou dar 2 voltas. Volto quase que no mesmo lugar onde eu estou saindo com a linha, mas não no mesmo, tá? Bem pertinho. Cuida dessa linha com o seu polegar até a linha entrar totalmente no tecido. Duas voltinhas, vou filmar bem de pertinho para não ter dúvidas. Segura essa linha e vai lá para baixo. Aqui você pode fazer quantos nozinhos você quiser, tá? Quando você achar que já está bem preenchido. Eu coloquei 3 no risco, mas você pode fazer mais, caso você queira. Agora, eu venho aqui no meio, entre a rosa principal e os nozinhos franceses, e vou fazer mais um nó francês aqui no meio. Então, eu acho que do lado direito já está bom de nozinhos. Agora, eu vou passar por baixo aqui dos pontos já feitos para ir para o outro lado. E eu vou fazer aqui o nozinho nesse espaço entre os nós do canto e a rosa principal, e vou fazer os nós. E fiz de novo no cantinho. O outro lado da mesma forma. Agora, com o verde e 2 fios, nós vamos fazer as folhinhas. As folhinhas, você vai colocando aqui aleatório entre as flores, e nós vamos fazer o ponto margarida. Olha, a linha por baixo da agulha. Não puxa muito para ela ficar aberta, né? Parecendo uma folhinha mesmo. Vou fazer outro aqui para te mostrar bem certinho, olha. Eu volto no mesmo lugar onde está saindo a minha linha.
vou um pouquinho para frente, mantenho a linha por baixo da agulha e puxo. E vai fazendo folhinhas assim. Os dois lados não precisam ficar exatamente iguais, tá? Porque uma floreira não seria igual, né? Você preenche dessa forma. Agora, vamos fazer a parte aqui de baixo da margarida. De novo, se você não quiser tirar o risco, não precisa. A única coisa que eu vou fazer para me direcionar é com a caneta térmica, eu vou fazer uns galhos. Então, vou riscar aqui um galinho, os 4 galhos aqui, só para eu não ficar muito perdida. E nós vamos fazer o ponto haste com a mesma cor de linha, com 2 fios também lá do verdinho. E é o mesmo ponto haste que fizemos na rosa, só que agora em linha reta. Ali nós fizemos num círculo, né? Circundando ali o nó francês. Aqui vai ser uma linha reta, então eu venho aqui no meio desse espaço, a linha sempre para baixo, não mude a direção da linha conforme você for fazendo, porque dá um defeito muito feio. Então, cuida, se você está deixando a linha para baixo, vai até o fim com ela para baixo. Não tem problema se você deixá-la para cima também, mas não mude a direção. E assim você vai fazendo até lá em cima. Cheguei aqui, vou arrematar o meu último ponto. E eu vou passar por baixo dos pontos já feitos, por vários deles. Passando assim por baixo de vários pontos, não há necessidade de dar laçada. Esse bordado não vai desmanchar, está bem seguro ali. Agora, nós vamos fazer a margarida com essa linha mais branquinha, com 3 fios. É o mesmo ponto margarida que nós fizemos ali nas folhas. Então, eu vou dar um nozinho e eu não vou, com a minha agulha, tirar o excesso aqui para ficar bem delicado lá no avesso. Embora ele não vá ficar aparente. Eu não vou sair aqui onde eu vou começar o meu ponto margarida. Eu vou passar por baixo dos pontos já feitos e eu já vou te explicar o porquê disso. Vou passar aqui no último. Agora sim eu vou sair com a minha agulha aqui onde eu vou começar. Por quê? Aqui nós vamos pegar todos os pontos no mesmo lugar, tá vendo? Se eu tô com um nó aqui, começa a ficar muito complicado. A gente pega no nó, capaz da linha embramar, é um caos. Então, por isso que eu nunca saio ali com um nozinho onde eu vou fazer essa margarida. E aqui é só voltar sempre no mesmo lugar de base e ir fazendo os pontos margaridas, até completar toda a florzinha. Volto sempre no mesmo lugar de base. Vai girando e vai fazendo. Aqui eu já terminei a primeira, as outras são feitas da mesma forma. Agora, nós vamos fazer um miolinho com esta cor e 3 fios. E é um nozinho francês, como eu já te ensinei. Vou fazer aqui bem rapidinho, bem no meio da flor. Vou fazer 2 voltinhas do nó francês. Segura essa linha, sempre importante essa dica. E faz a mesma coisa nas margaridas. Aqui eu estou com os 2 lados já feitos. Aqui é opcional se você não quiser fazer os 2, mas eu acho legal fazer os 2 lados. Nós vamos posicionar esse molde bem aqui no risco, bem no meio, deixando as 2 laterais iguais. E eu vou riscar nesse molde aqui. Os 2 já estão riscados, tá vendo? Deixando uma margem com esse molde, veja como que eu fiz. Agora, o tecido de forro, 2 vezes, de 10 por 15, e uma manta. Eu usei a manta Jade 100, tá vendo? Ela é bem fininha, 2 vezes. E vamos colocar o nosso projeto como ficou e recortar o forro igualzinho, tá vendo? Eu deixei igualzinho. Então, aqui eu coloquei direito com direito e eu vou dobrar o forro e vincar aqui bem onde ficou a costura do telhado. E eu vou riscar o meu molde aqui no forro.
você vai entender o porquê que eu fiz esse risco no forro. É uma dica muito valiosa que você vai entender a hora que a gente já terminar a costura aqui. Então, eu vou riscar de novo. E ficaram os forros assim. E a manta vem atrás do tecido principal. Aqui estou, forro direito com direito do tecido principal e o forro. Vou alfinetar direitinho. E aqui, importante, você não sai com a costura e entra. Você afunda a agulha e vira, porque quando cortarmos, não tem perigo de desmanchar. Então, eu já estou com o meu costurado. Tá vendo como ficou? E agora, nós vamos cortar aqui os cantinhos, para que possamos desvirar os cantos bem certinho. Tá vendo aqui, olha? Cuidado para não cortar a costura. E aqui eu vou fazer um corte na parte do forro, cuidado de pegar só o forro. Vou fazer um pique e vou cortar para desvirar. E aqui é só de desvirar. Eu gosto de usar um hashi. Eu faço uma caminha aqui, coloco o hashi e venho puxando. E aí, acerta bem direitinho todos os cantinhos. Passa no ferro. Aqui o meu já está passadinho, tá vendo? Aqui, tá vendo que ficou essa dobrinha? Aqui na frente você não vê nada, você vê lá no forro. Por quê? Porque eu coloquei a manta atrás do tecido principal. Isso é uma dica muito importante em qualquer projeto. Sempre coloque na parte do tecido principal para ficar assim. E ali você faz uma costurinha, uma costura comum mesmo, vou aproximar bem, tá vendo? Porque isso não vai aparecer, vai ficar lá dentro da casinha, ninguém vai ver. Agora, com as duas partes prontas, é hora de unirmos com um pontinho invisível. Aqui tem duas opções, você pode deixar aparecendo aqui o forro, ou pode esconder totalmente. Eu vou te mostrar aqui, olha, eu vou sair aqui no forro, escondendo meu nó aqui dentro. O meu eu vou fazer escondendo, vai ficar só o tecido de fora aparente. Então, eu estou aqui, ó, na parte de cima, eu venho no tecido de baixo e eu vou dar um reforço aqui nesses primeiros pontos. Vou fazer várias vezes, pegando só o tecido de fora, tá? Porque aqui sofre mais pressão, né, nessa abertura, então eu vou reforçar. Agora, eu venho aqui um pouquinho pra frente, pegando o tecido de fora, venho na mesma direção no tecido de baixo e puxo. É mais ou menos parecido com o ponto invisível que fizemos nas janelinhas e nas portas. Só que aqui a gente tá com bastante tecido, né? Então, pegue uma linha bem reforçada, porque aqui você tem que puxar bastante para ficar aparecendo só o tecido de fora e escondemos o tecido do forro. E assim você vai fazendo, olha, sempre na mesma direção, pega em cima, vai um pouquinho para frente. Estou lá em cima, venho na mesma direção, na parte de baixo, e vou um pouquinho para frente. Puxa bem, mesma direção. E vai fazendo assim até fechar toda a casinha. Deixa a parte de baixo aberta, claro. Quando tiver um bordado, alguma coisa, não tem problema, vai passando por cima das rendinhas e tudo mais. Tá vendo como ele vai ficando o ponto invisível? Agora, aqui em cima, você precisa deixar uma aberturinha por onde vai passar o nosso cordão. Mais ou menos um meio centímetro. Tá vendo como que ela ficou? Olha, totalmente escondida, não aparece os pontos. Agora, nós vamos pegar um cordão. Procure pegar um cordão que desliza bem, 2 contas e um mosquetão. Aqui na porta, você pode fazer um nó francês ou usar meia pérola para fazer a fechadura. Então, essa meia pérola, ela vem com uma colinha, mas eu vou reforçar com uma cola de silicone, pode ser uma cola pano, e eu vou colocar aqui na fechadura. E do outro lado, também a mesma coisa. Agora, vamos passar o cordão pelo mosquetão. Tá vendo? Deixa no meio e eu vou
dar um nó aqui, bem reforçado. Como eu estava te dizendo, procure comprar um cordão que desliza facilmente. Pode ser um cordão encerado ou pode ser esse que eu estou usando. Aqui ficou uma pequena diferença que eu vou cortar. Eu já deixei com bastante margem de segurança aqui no tamanho do cordão, então não tem problema se precisar cortar, tá? E agora nós temos que passar. Eu vou usar uma pinça. Você pode usar um alfinete de segurança, alguma coisa para passar aqui. Então, eu passo um e vou pinçar aqui o outro. Eu vou passar os dois aqui por dentro. Agora, é importante que a gente deixe o mosquetão um pouquinho só para fora, tá vendo? Onde vai ficar as chaves. Então, ela tem que ficar aqui bem na extremidade, aparecendo um pouquinho. Assim é o ideal, tá vendo? E é assim que a gente vai cuidar, passando a continha. Compre uma conta que tenha um furo grande para poder passar os cordões. E agora eu meço aqui de novo e vou dar um nó. Fique sempre observando se o mosquetão não entrou muito, tá? Vou dar um nó bem reforçado. Tá vendo? Ele tá deslizando tudo certinho, conferido. Vamos passar agora a outra conta. Deixar mais ou menos um espaço assim. E vou dar outro nó. Você pode deixar perto ou longe, aí vai do seu gosto. Dei um nó embaixo também. E agora, vamos cortar o excesso. E o meu cordão, como ele é de poliéster, eu vou dar uma queimadinha aqui para selar bem de leve, tá? Para não ficar marcado. E aqui está pronto. Tudo certinho. E está pronta a nossa casinha. Aqui eu vou colocar a minha chave. E assim você esconde e puxa na hora de usar. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi muito bom passar esses conhecimentos para você e eu te vejo na próxima aula. Namastê!